Vamos lá, gente. A gente trouxe um tema aqui que sempre é dúvida para todo mundo. E eu escuto direto isso, inclusive em aula. E quanto mais a gente fala desse assunto, mais a gente vê que as pessoas continuam com dúvida. Então, quanto que é a idade ideal para engravidar? Quanto que eu devo me procurar? Quando que eu devo procurar ajuda para engravidar? E quando que a gente realmente vê um decréscimo ali do ovário muito rápido? Todo mundo imagina que é uma coisa linear, né? A gente tem ali, sei lá, 28 anos de idade, 29, 30, 31, e as coisas vão linearmente caindo, inclusive a sua chance ali de ter alguns problemas. E a gente sabe que isso na prática não é verdade. Então, vamos tentar responder algumas perguntas nesse vídeo, se você vai gostar desse conteúdo no finalzinho. Se você gostar, no final, se inscreve no canal, ativa as notificações e bora pro vídeo. Vamos lá. Bom, pessoal, a primeira informação é quando que eu devo procurar ajuda? Acho que em duas situações distintas, né? Se você já está tentando engravidar, esse é o primeiro ponto. E eu sempre falava isso na faculdade, né? Procurar ajuda com um ano de tentativa, procurar ajuda. Hoje eu mudei um pouco a minha opinião. Hoje você deve procurar ajuda sempre que você achar necessário. Por que que a gente fala isso? Porque se você tiver a menstruação alterada, se você tiver a menstruação irregular, você tem que levantar a mão antes, você não precisa esperar um ano isso acontecer para você falar que você está com algum problema. Ou seja, se você identifica algum problema ali, eu estou olhando, sai muito pouquinho quando eu namoro com meu marido ali, o volume do ejaculado dele é muito pequeno, levanta a mão, você não precisa esperar um ano. Mas caso você não consiga identificar nada, e aí esse vídeo também é importante para isso, né? Os sinais clínicos ali nem sempre são notados pelos casais, pelos pacientes. Então, se você realmente não notou nada, não observou nada, e essa, de novo, é uma dica que eu vou dar aqui. Observe bem o casal que está tentando engravidar. Observe vocês como casal. Se o ciclo menstrual é irregular, a parte do namoro está tudo certinho, pergunta, conversa com o marido. Olha, quando você... Porque muitas pessoas falam para mim, eu tô namorando, não consigo ver o volume do ejaculado que sai ali, não consigo ver se é bom ou se é ruim. Pergunte, né, se o marido ali, em algum momento ele observa isso, se o volume é pequeno, se o volume não é, se o volume é normal. Tá bom? Então, levante a mão sempre que necessário. Segundo ponto que eu queria falar para vocês, se você não nota nada e está tentando engravidar há mais de um ano, isso é o que está escrito em todo o livro, né? Sem nenhum método contraceptivo, vida normal do casal ali, você deve procurar ajuda. Agora, essa data, ela encurta muito se você tiver mais idade. Quanto de mais idade, Luiz? Acima de 33, 33, 34, 35 em diante, a gente encurta essa fase, esse tempo para procurar ajuda. Então, quando você tem mais de 35 anos de idade, a literatura já consegue prever que você deve, no máximo, esperar 6 meses para engravidar, para procurar ajuda, tá bom? Beleza, então esse é o primeiro ponto, né? Se você tiver qualquer red flag ali, procure antes. Quais são as principais red flags? Então, menstruação alterada, alteração do ciclo menstrual, irregularidade menstrual. Se você tem algum sinal de fator masculino, ou seja, se você tem um volume ejaculado alterado. Se você sente dor para menstruar e você sente dor para namorar, isso pode ser um sinal de endometriose, procure mais cedo. Se o marido tem alguma dor testicular ou nota alguma veia, alguma coisa alterada ali, procure ajuda mais cedo, tá bom? Segundo ponto, 1 ano ou 6 meses, dependendo da sua idade. Terceiro ponto, quando que essa queda acontece mais rápido? Eu já respondi um pouco sobre isso, mas agora vai ficar mais claro para vocês. A gente vê uma queda muito próxima ali de 3 a 5% da reserva do ovário por ano em anos habituais. Então a gente vê ali dos 28 aos 29, dos 29 aos 30. Essa queda pode variar um pouco de pessoas para pessoa, de 1% a 4% ao longo dos anos. Né? Isso é difícil ver na literatura, mas quando a gente acha alguns trabalhos que conseguiram medir ao longo do tempo, eles mostram mais ou menos esse decréscimo. Agora, o que acontece depois dos 35 anos de idade? Esse decréscimo é muito rápido. A paciente passa de 60%, 50% da reserva ovariana dela para menos de 10%. E às vezes ela tem 70%, passa para menos de 10%, ou seja, ela perde quase 12, 13% ao ano. É muito rápido a partir dessa idade. Então, nos 35, eu vou pegar uma aula que eu dou e vou mostrar para vocês a curva de perda de reserva ovariana. Vou tentar colocar o slide aqui para vocês olharem que a queda é muito acentuada depois dos 35 anos de idade. Não adianta assim, quando eu chegar próximo dos 40 ali eu me preocupo. Não, porque a perda é progressiva e é mês a mês. Então você está com 35 anos de idade, você vai com 36, você já perde 12, 13%. Você vai com 37, você perde 12, 13%. E é muito rápido. Então se preocupar.
Então existe uma frase geral na medicina reprodutiva, na reprodução, que é a seguinte: qual a idade ideal que você deve ter para engravidar? Teoricamente, antes dos 30 seria o ideal. A gente sabe que para muitas mulheres isso não é realidade, né? Ainda nem casou, nem formou família, nem terminou a faculdade, nem assim por diante. Antes dos 30 seria o ideal. Dos 30 aos 35, para começar a constituir família, tá ok que a gente fala, e a gente sabe que essa fase talvez seja a fase que eu mais vote para as mulheres tentarem engravidar ali, 32, 33, 34, para pelo menos ter o primeiro filho, e depois dos 35 realmente você pode estar ali além do seu tempo, além do seu ponto, e você já deve procurar ajuda mais rápido. O que eu faria, né, se eu fosse ali? A gente está falando mais de mulher, porque o homem realmente ele tem uma reserva ovariana, ele tem uma reserva masculina. O homem ele basicamente não tem uma andropausa muito precoce. Os homens eles realmente têm um tempo de vida reprodutiva mais alta. Mas o que eu faria? Uma boa avaliação entre 30 e 35 anos, e realmente medir reserva ovariana com 35 anos para acompanhar ao longo do tempo ali, não para indicar tratamento, mas é para acompanhar ao longo do tempo e ver se você pode enfrentar algum problema ou não. Beleza? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso, só para responder essas perguntas de quando engravidar. Vou tentar colocar os gráficos para vocês. E se ficar qualquer dúvida, pessoal, do seu antimuleriano, da sua contagem de folículo antral, se você quer saber quantos anos você tem de ovário ainda, deixa aqui embaixo pra gente que a gente responde para vocês, tá bom? Ou entre em contato pra gente aqui, sempre no final dos nossos vídeos a gente deixa o contato do Baby Center para vocês. E o, o meu arroba também para vocês seguirem. Valeu, gente, um abração, segue a gente nas redes sociais, a gente coloca informação todos os dias. Valeu!